Nós vamos para a última apresentação, ela será feita pelo Arthur Brito, gerente de projetos da TPF Engenharia, e ele vai nos falar sobre os estudos de viabilidade técnico-operacional e econômico-ambiental da Ferrovia Nova Ferroeste. Bom, boa noite a todos e a todas. Em nome aí da TPF Engenharia, queria agradecer à Revista O Empreiteiro por esse convite, para que a gente possa apresentar o EVTAJ da Nova Ferroeste, um projeto de grande importância, não só para a nossa empresa, mas também para o Estado do Paraná e para o Brasil como um todo. Nós acreditamos nisso. Então, antes de começar efetivamente a apresentação, acho que é importante ressaltar que, além de toda a equipe multidisciplinar que participou aqui nesse projeto, tivemos três grandes, forças à frente disso, que foi o André Jabi, nosso diretor, o Paulo Gonçalves, nosso gerente, e o Tiago Dantas, coordenador. Infelizmente, eles não puderam estar aqui hoje, mas me incumbiram aí com a responsabilidade de apresentar esse grande projeto para vocês. Espero fazê-lo da melhor forma possível. Tá? Então, a TPF Engenharia é uma empresa de consultoria que está aí no mercado há mais de 50 anos aqui no Brasil. É uma empresa de matriz belga. A gente tem mais de 4 mil funcionários no mundo e uma operação em mais de 50 países. Aqui no Brasil temos cerca de 600 funcionários já. Então, temos experimentado bons momentos, graças a Deus. Então, bom, antes de entrar aí no contexto em que a Ferroeste se insere e um pouco nos resultados do projeto, eu queria mostrar para vocês o desafio. Então, quando a gente entrou na licitação, nós sabíamos que teriam 3 grandes desafios. O primeiro deles seria o desafio técnico, fazer um estudo de mais de 1.300 quilômetros de ferrovia, cortando 2 estados brasileiros, não é nada fácil, mas sabíamos que com o nosso corpo técnico a gente conseguiria dar conta do recado. O segundo grande desafio é o desafio político. Como todo mundo sabe, o projeto dessa envergadura, passando por 2 estados, sofrendo pressões de grupos sociais, grupos ambientais, é uma pressão muito forte. Nós tínhamos ciência disso, mas, apesar de estar um pouco fora do nosso controle, nós conseguimos fazer uma boa parceria com o Estado do Paraná e tomamos diversas medidas para poder blindar tecnicamente o projeto, o que nos garantiu aí um percurso relativamente tranquilo ao longo de todo esse ano de estudo. Tá? E o terceiro e último desafio seria o desafio gerencial. Apesar da TPF já possuir um sistema de gestão robusto, nunca é fácil desenvolver um estudo dessa envergadura em apenas um ano, com reuniões semanais com o corpo técnico do cliente, comitês mensais com o governo do Estado do Paraná, a equipe responsável. Então, a tecnologia foi uma grande aliada nesse sentido, em que a gente combinou diversas ferramentas, dentre elas o Power BI, Smart Sheet, para fazer um controle muito próximo do cronograma e apresentar isso para o cliente de uma forma muito transparente. Foi o que a gente tentou buscar ao longo de todo esse contrato. Bom, então, estabelecidos aí os desafios, acredito que a gente pode entrar um pouco no contexto em que a Nova Ferroeste se insere. O Estado do Paraná ele tem uma posição geográfica estratégica no país, onde 70% do PIB da América Latina está num raio de 1.000 quilômetros, abarcando grandes regiões metropolitanas, como a de São Paulo, a do Rio de Janeiro, o Paraguai praticamente inteiro ali, uma grande parte da Argentina, o que confere um grande volume de demanda para a ferrovia. Tá? E, por consequência, a Ferroeste também tem aí uma posição privilegiada nesse sentido. E quando a gente fala de carga, estavam previstos e foram realmente confirmados basicamente 3 tipos de carga. As cargas em container, basicamente carne de frango, carne suína, bovina, e obras de madeira. Cargas líquidas, basicamente combustível e óleo de soja, e as cargas a granel, que constituem a maior parte de toda a demanda, que seriam a soja, o principal produto, farelo de soja, milho, trigo e fertilizantes. Esse também é um produto muito importante que eu vou comentar um pouco mais lá na frente.
Além de toda essa demanda e todo esse impacto que a Ferroeste pode gerar, ela também tem uma importância muito grande na matriz de transporte do Estado, e em especial do Porto de Paranaguá. Tá? O Porto de Paranaguá, em 2021, ele teve uma movimentação de cerca de 60 milhões de toneladas e tem uma expectativa de chegar a 100 milhões de toneladas em 2030, e a Ferroeste, a expectativa é que ela venha para contribuir com isso, né? Além disso, no cenário atual, o porto ele possui 20%, o modal ferroviário, né, representa 20% da chegada de cargas ao porto, enquanto os outros 80% são representados por outros modais, em especial rodoviário. E isso vem causando certos problemas ao porto, como grandes engarrafamentos nas áreas próximas, por conta da dificuldade de acesso e tudo mais, coisas que a gente já conhece. E com a nova Ferroeste, existe o potencial de inverter essa matriz, né, e trazer grandes benefícios para o porto, onde o ferroviário representaria cerca de 62% da contribuição ao porto e os outros modais 38%. Para finalizar um pouco aqui esse contexto, eu queria mostrar o traçado final da Ferroeste, e o grande objetivo aqui é dar um pouco a dimensão para vocês de todo esse projeto. São 1.300 quilômetros, saindo lá de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, até o Porto de Paranaguá. A Ferroeste ela vai cortar 49 municípios, sendo 41 deles no Paraná e 8 no Mato Grosso do Sul, e conta com 9 estações de transbordo, né, nos municípios de Maracaju, Amambaí, Guaíra, Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava, Balsa Nova, Curitiba e Paranaguá. O próprio porto vai ser uma estação de transbordo. Bom, então, uma vez dado aí o contexto em que a Ferroeste se insere, vamos entrar um pouco no estudo em si, né, e mostrar um pouquinho a vocês como é que foi essa jornada, que apesar de muito difícil, foi muito gostosa de se curtir. Então, esse projeto começa com a definição do estudo de demanda, né? E o primeiro passo foi definir qual seria a área de influência direta, né, para a ferrovia, ou seja, de onde é que a gente vai buscar carga. Então, a partir de um modelo de 4 etapas, a gente conseguiu fazer análises comparativas de custo entre os modais, né, especialmente o modal ferroviário e rodoviário, mas também foram feitas análises incluindo o modal hidroviário. Tá. E através de análise de sensibilidade também, conseguimos chegar nessa área roxa, que vocês podem ver aí no slide, que seria a área de influência direta, né, abarcando inclusive regiões do Paraguai e da Argentina, as quais podem contribuir com cargas no futuro. Tá? Então, essa área de influência, além disso, ela abarca boa parte do Mato Grosso do Sul, uma parte do oeste do Paraná e Santa Catarina, e vocês podem perceber que ela vai diminuindo à medida que chega ao porto, porque o transporte rodoviário se torna mais vantajoso em função da menor distância dos distritos que ali estão. Então, é um estudo bem interessante que nos possibilitou determinar com precisão a demanda prevista para a Ferroeste. Bom, uma vez determinado a área de influência direta, a gente partiu para a análise dos produtos. Então, o que é que vai ser transportado pela Ferroeste? A gente falou aqui um pouco de transporte de passageiros hoje, vamos falar um pouco de transporte de carga. Então, a gente fez análise nos sentidos exportação e importação. Tá? E no sentido exportação, os principais produtos são açúcar, milho, soja, farelo de soja, óleo de soja, né, carnes e miudezas, obras de madeira e obras de papel. Tá? E elas representam cerca de 78% de todo o volume a ser transportado pela nova Ferroeste, o que fará dela, na verdade, o segundo maior corredor de exportação do país. Tá? Já no sentido de importação, os principais produtos seriam trigo, fertilizantes, né, e petróleo e derivados, representando aí cerca de 22% de toda a demanda. E isso fará da Ferroeste o maior corredor de importação de fertilizantes do país, uma vez que o Porto de Paranaguá já é o porto que mais importa fertilizantes. Então, além disso, vocês podem perceber aqui, em cada uma dessas estações de transbordo, né, que existe uma demanda potencial para o ano zero e uma demanda potencial para o último ano da concessão. Se a gente somar tudo isso aqui, a demanda no primeiro ano, né, no ano zero, seria de 37 milhões de toneladas, podendo chegar a um potencial de 85 milhões de toneladas no último ano de concessão. Tá? Bom, então, fechada aí a demanda, a gente pode passar para os estudos de engenharia.
E, assim, do meu ponto de vista, é uma das coisas mais bonitas que tem nesse estudo, porque foi uma das grandes inovações que a gente trouxe, né? A gente conseguiu fazer uso de inteligência artificial para determinar o traçado preliminar, em função do grande volume de dados e do curto período de tempo que a gente tinha. Se fôssemos fazer pelo método tradicional, ia passar só 6 meses determinando qual seria o traçado da ferrovia de Maracaju até Paranaguá. Então, a partir da incorporação de tecnologias, a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito mais rápida. Então, assim, o grande objetivo do vídeo é mostrar um pouco como é que foi feito esse estudo de traçado. Tá? Então, primeiro a gente determinou 5 dimensões que seriam analisadas, né? Topografia, dimensões socioambientais, enfim, várias dimensões e N variáveis, na verdade N não, 35 variáveis, né? A partir das quais a gente conseguiu criar os chamados corredores de favorabilidade. Ou seja, qual seria o melhor lugar para aquela ferrovia passar em função das demandas que a gente dos inputs que a gente está fornecendo. Então, por exemplo, isso aí é a demanda socioeconômica. Um dos grandes princípios aqui da Nova Ferroeste foi evitar ao máximo passar por áreas de proteção ambiental, áreas indígenas, né, o que inclusive nos facilitou um bocado a obtenção da licença ambiental. Então, esse aqui são os corredores de favorabilidade, eu vou falar um pouquinho mais. Então, quanto mais verdinho for, mais favorável é a passagem da ferrovia ali, né? E quanto mais vermelho, pior, né? Para a utilização da inteligência artificial, a gente fez várias integrações aí com ArcPy, ArcGIS e afins, né? Confesso que não sou um grande especialista nessa temática, mas o pessoal fez um trabalho muito bom, né? O que nos economizou muito custo, muito tempo, né? Então, bom, seguindo aqui, esses são os corredores de favorabilidade, feito eu mostrei a vocês. Tá? Então, quanto mais verde, mais favorável a passagem da ferrovia, né? E um dos grandes inputs aqui foi a topografia. Então, a gente tentou fugir ao máximo de montanhas, né? Morros e qualquer outra coisa. Áreas indígenas e ambientais, de proteção ambiental, como eu já comentei. E foram utilizadas aqui 5 dimensões: mercadológica, física, logística, socioambiental e socioeconômica, né, cada uma delas com suas respectivas variáveis e seus respectivos pesos, né, totalizando 35 variáveis, tá, que a gente conseguiu tratar com o uso da inteligência artificial, como eu já comentei anteriormente. Então, naturalmente, para a gente poder comprovar o que a gente obteve em escritório, né? Nós determinamos aqui, nós fizemos vários estudos de campo, na verdade, tanto estudos topográficos, né, com levantamento aerofotogramétrico e elaboração do modelo digital do terreno, bem como muitos estudos geotécnicos, com ensaios de sondagem à percussão, MIS, tratado, até ensaios de eletroresistividade. E um ponto bem interessante de se comentar é que um dos pontos mais críticos de toda a ferrovia é a descida da Serra do Mar, né? Então, transcorrer uma serra aí de seus muitos metros de declividade não é um negócio fácil. Então, houve uma concentração bem grande de sondagem nessa região para que a gente pudesse balizar muito bem o estudo da ferrovia, tá? Bom, para fechar aqui, apenas alguns dados da finalização do estudo de engenharia. A Ferroeste tem uma extensão total de 1.304 km, né, 1.153 em via simples, 147 em via dupla e apenas 4 km em via tripla. Tá? Estão previstos 54 túneis, com a extensão total de 45 km, né, e 164 obras de arte especiais, o que totaliza aí 66 km de obras de arte especial. Então, assim, tem projeto pra caramba para ser feito, para implantação, né? Além disso, a velocidade máxima autorizada vai ser de 75 km por hora. Não foi dimensionado nenhum trecho apenas em bitola métrica, todos eles foram dimensionados ou em bitola larga ou em bitola mista, e esses trechos de bitola mista foi para permitir a interoperabilidade com os vagões da Malha Sul, tá? E o número, que eu acho que muita gente quer saber, é quanto vai ser posto aí dentro, né? Então, o CAPEX estimado foi da ordem de 29,4 bilhões de reais. Então, assim, é um investimento massivo, mas que tem um excelente potencial de retorno, né? Por quê? Porque para o investidor, além do benefício que ele vai trazer, ele também quer saber quanto vai entrar no bolso. Então, foi
obtido uma TI de projeto de 11,1%, mas que pode ser alavancada até 12,4%, tá? Com fluxo de caixa alavancado. O VPL do projeto é da ordem de 293 milhões de reais, certo? A outorga mínima prevista para o leilão é de 110 milhões de reais e o payback de projeto foi estimado no ano 17, que para um investimento desse tamanho é um prazo razoável, né? Nós acreditamos nisso. E, bom, além do... Já falamos um bocado do dinheiro, do projeto, mas o que é que a Ferroeste vai trazer de positivo para a nossa sociedade e para o nosso país, né? Então, do ponto de vista de impactos socioeconômicos diretos, né, a gente tem a redução de ruídos e congestionamentos, redução das emissões do alto tank, redução dos danos aos habitats, redução de acidentes, de emissão de poluentes. E uma coisa muito importante é isso aqui, é a redução do custo Brasil, né? É a redução dos custos do transporte, como vocês podem ver aqui no gráfico. Então, hoje, esse aqui é o cenário atual de custo, né? Esse aqui é o cenário com a nova Ferroeste, e essa aqui é a curva de redução ao longo dos anos de operação da ferrovia. Tá? E quando a gente fala de impactos socioeconômicos indiretos, o primeiro deles é a geração de emprego e renda. E estão previstos aí a criação de 348 mil empregos diretos e indiretos, né, durante a construção e operação ao longo dos 65 anos do projeto. Naturalmente, o aumento da arrecadação tributária, valorização imobiliária. E a Ferroeste, ela está apta a ter certificações de Climate Bonds, porque ela cumpre aí as taxas de emissão de CO2, onde o projeto aqui já está abaixo do limite estimado para 2050. Então, é um projeto verde, né, é um projeto sustentável. Isso foi tanto uma demanda do cliente quanto uma vontade nossa, né, já que se fala tanto de sustentabilidade e ESG nesses anos, então vamos cumprir com isso também dentro dos nossos projetos, né? E, bom, antes da gente chegar no final, só queria falar um pouco da implantação do projeto, como é que ela vai se dar. Então, do ano 1, naturalmente, ela vai começar do porto, né, para dentro do continente. Então, do ano 1 ao ano 5, existe a previsão de construção do trecho Balsa Nova-Paranaguá. Tá? Do ano 3 ao ano 5, Guarapuava e Balsa Nova. E do ano 3 ao ano 5 também Guarapuava-Cascavel. Então, isso aqui já garante uma boa demanda para a Ferroeste para os seus 5 primeiros anos de operação. Tá? Em seguida, no ano 6, está prevista a construção do ramal Cascavel-Guaíra e, finalmente, no ano 7 e 8, o ramal Guaíra-Maracaju, completando assim o tronco principal da Ferroeste, que já pode operar em quase a sua demanda plena, né? E, bom, também está previsto aqui no projeto um ramal entre Cascavel e Foz do Iguaçu, que aí, especialmente por questões de fluxo de caixa, ficou para a construção nos anos 20 e 21. É isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria chamar a atenção para uma curiosidade aqui na palestra da Valec para 500 quilômetros de ferrovia. Eu vi no slide 5 quilômetros de obras de arte especiais, 1%. Agora, em outra região do país, com uma topografia totalmente diferente, para 1.304 quilômetros, 66 quilômetros de obras de arte especiais, ou 5%, né? Então, parabéns pelo estudo, né? E o Brasil é isso mesmo, né? A gente, lá de cima, no Paraná, pode estar diante de um desafio incrível com obras de arte que influenciam demais o projeto Ferrovias, né? Sim. Muito obrigado aí. Muito obrigado. Muito bem.